Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez, com alegria, estou aqui recebendo Marcos e João, num programa que se chama O Encontro com os Bispos. Vocês vieram aqui para se encontrar com o bispo, aí eu estou aqui pronto para, junto com vocês, meditar algum tema que vocês estão trazendo para o dia de hoje. Né? Para o dia de hoje, um tema que está bastante atual, né? Bastante falando o tempo inteiro, triste, mas dentro da nossa realidade, né? Que é a respeito da cultura. Nós vemos aí que é muito comum a gente ter pessoas falando que é um castigo de Deus, né? Que a humanidade está tão perdida, tão desvirtuada nos seus valores morais, espirituais, que o homem também se afastou de Deus. E muitas pessoas, até principalmente talvez as mais antigas, né, as mais velhas, elas colocam isso como, agora Deus está castigando o povo. Então, o senhor como bispo, eu gostaria de perguntar, será que Deus está castigando o mundo? Pode ser um castigo de Deus para o homem? Por esse afastamento da sociedade? Se vamos dizer assim que castigar alguém é deixar ele à vontade para que faça as coisas como quiser, realmente podemos dizer que ele está nos castigando. Por quê? Porque ele poderia nos prender, limitar, ele poderia realmente nos tornar mais presos naquilo que é certo. Aí a gente viveria num paraíso. Bonito para nós, mas ilusório. Na verdade, Deus deixando para nós a liberdade, Ele, com isso, não que nos castigou, né? Mas que Ele, ao contrário, nos criou como uma criatura plena dentro, claro, da nossa natureza humana, né? Agora, isso se pode tornar um castigo? Sim, quando nós não usamos a liberdade de maneira correta. Aí, realmente, as nossas escolhas, nossas decisões, elas são capazes de nos castigar. Vamos olhar um pouco uma relação, talvez, entre mãe e um filho, né? Um filho, às vezes, quer fazer alguma coisa, né? Deus é muito mais tranquilo quando olha a nossa liberdade do que nós olhando a liberdade de nossos filhos. Nós, com muita facilidade, limitamos a liberdade deles, sabendo que dar liberdade plena realmente não vai ser bom para elas, né? Uma criança pequena está correndo e aí percebeu uma coisa pela primeira vez, um exemplo, né? É porque nunca sentiu calor que vem lá do forno, né? Aí, como criança, quer botar a mão, né? E, neste momento, mãe está vendo que o filho está correndo com a mãozinha para colocar lá no forno. Né? Neste momento ela vai fazer o quê? Vai deixar? Não. Ela corre, não. Não vou permitir que você se queime, né? Porque você não entende o que é. Um dia você vai entender, aí você não vai tocar, né? Mas nós temos a liberdade dada pelo próprio Deus e os mandamentos para saber o que fazer para não se queimar. E o que vai nos queimar de fato. Sim. E eu digo, se tantas e tantas vezes nós fazemos a besteira e não recebemos os frutos dela, não percebemos pelo menos na hora um fruto de uma ação errada, é porque ele nos ainda protege, ainda faz além daquilo que ele teria, vamos dizer, uma obrigação de fazer. Mas ele faz porque nos ama. Só que existem situações onde ele, eu acredito, precisa nos deixar à vontade para que também nós possamos conhecer uma vida como tal. Então, realmente, um benefício, resumindo em certa maneira aqui esta resposta, né, que é benefício dado para nós, que é nossa liberdade, vem com a consequência que são os frutos dessa liberdade, que podem ser bons e podem não ser bons, né?
Então, se vamos olhar, Deus está castigando os homens porque eles se afastaram dele, e eu diria com toda certeza que não. Mas que homens estão se castigando, sim, não só nesta situação que podemos até pensar em que seria este castigo, né? Mas em tantas outras situações, sim. Porque vem uma desordem para este mundo a partir da liberdade do ser humano, né? Começou tudo lá no paraíso, né? Onde o ser humano deixou de lado a própria vontade de Deus e abraçou uma própria vontade, claro, na base de uma mentira, mas abraçou a própria vontade e acreditou mais em um tentador do que em próprio Deus. E isso trouxe para o ser humano exatamente consequência, né? Então, se depois vem aquilo tudo que nós chamamos, né, as consequências do pecado original, né, o mal, as doenças, será que elas são castigo de Deus? Né? Neste sentido? Não são. Né? Deus, quando criou tudo perfeito. A morte não era prevista no plano de Deus para o paraíso. Doenças não eram previstas no plano de Deus. Surgem como consequência do desligamento de Deus, né? O ser humano vivendo em união, em proximidade com Deus, ele estava aproveitando dessa proximidade desta maneira que não chegava para eles, para o ser humano, aquilo que poderia o prejudicar de uma certa maneira, né? A partir do momento quando ele sai debaixo das asas do próprio Deus, aí que ele encontra lá aquela experiência que Deus quis poupar, que é a experiência do mal. Né? Deus falou, eu não quero que vocês conhecem. Né? É como se fosse aquela mãe que fala assim, quando eu era jovem lá, eu gostava de jogar bola na chuva, não vai lá jogar bola na chuva, você vai ficar doente. Aí você ia lá, jogava bola na chuva e voltou para casa doente depois. E aí, agora vai dizer, a culpa é da mãe. Né? Então precisamos compreender a ordem das coisas, né? Que Deus nos ama, Ele faz muito por nós. E ainda entra aqui um outro detalhe, né? Que até a existência do própria morte, do mal como tal, né? Do sofrimento, é uma experiência que tem seu limite. Na verdade, podemos dizer, a morte, o sofrimento, o mal já foram vencidos. Ainda não aconteceu nesta realidade na qual nós vivemos, que ela ainda não foi transformada, está em processo de uma transformação. Mas através da obra de Cristo, todas essas coisas já foram vencidas, só que estamos chegando exatamente como a nossa história, a um momento onde tudo isso vai realmente acabar de vez. Então compreendemos que essas experiências que ainda existem, como falei, não por causa de Deus, por causa da nossa liberdade, elas já têm seu fim concreto. Nós não conhecemos quando isso vai acontecer. A Escritura fala, apenas Deus sabe quando vai terminar essa realidade. Com ela, todas essas coisas, né? Mas sabemos que, ainda por outro lado, acho interessante a reflexão que precisamos aqui também desenvolver, é que por mais que mal age na nossa vida, ali existe, os sofrimentos existem, Deus usa estas nossas experiências humanas para algum bem maior. Ou seja, vamos olhar a própria cruz de Cristo. Nós podemos aqui colocar uma lista. Quais males Jesus enfrentou e ele precisava sofrer, o que aconteceu com ele. Sim. Uma lista grande e assustadora. Né? É verdade. O que aconteceu com ele exatamente através desta toda a paixão a qual ele foi submetido, a qual foi levado. Quanto sofrimento. Né? Quanto sofrimento, né? Mas agora vamos olhar outra lista dos benefícios que este sofrimento,
todo o mal que marcou a história de Jesus nesse sentido, que castigou, vamos dizer, Jesus homem, né? Essa lista é muito maior. É a salvação do O homem. benefício é infinitamente maior do que aquele sofrimento, né? Então nós podemos olhar desta maneira, por mais que precisamos enfrentar alguns desafios deste mundo, alguns males neste mundo que fazem parte desta realidade, isso não significa que nisso está apenas um mal, a tristeza, só uma experiência ruim. Isso fica assim se não assumirmos uma postura que o exemplo temos em próprio Jesus Cristo, né? Quando nós somos capazes, ou então buscamos essa força com o próprio Deus e conseguimos oferecer estas experiências tristes, pesadas desta vida ao próprio Deus, aguentamos elas por amor ao nosso próximo, às vezes. Às vezes enfrentamos elas pedindo perdão por todas as ofensas feitas ao próprio Deus, que isso seja como se fosse uma retribuição. E assim em diante, vamos perceber que todas essas coisas, e eu acredito, um dia vai ser isso muito claro para nós, que o que a gente vivia foi uma oportunidade que Deus nos deu quando o mal que tocava a nossa vida, ele tornava uma oportunidade de um benefício. Né? Dar sentido ao sofrimento para que o sofrimento tenha sentido, né? Sim, sim, sim. E vamos olhar agora essa realidade, né? Pandemia, né? Quantas coisas bonitas aconteceram, a mim estão acontecendo hoje em dia, também neste período tão difícil, né? A própria questão de buscar Deus, de encontrar o verdadeiro sentido da vida, da necessidade de ter Deus por perto para ganhar realmente um sentido maior da sua existência, do seu trabalho. Valorizar coisas que estavam esquecidas, né? Esquecidas ou então tantas vezes que não eram valorizadas e que estão ao nosso alcance, porque o homem buscava muito outras coisas, né? Então tem isso, além ainda desse ambiente, vamos dizer, em torno do próprio ser humano, da vida dele particular, também tem aquela grande obra em prol dos outros, de caridade, onde menos favorecidos recebem ajuda, o carinho, o amor dos outros, e poderia aqui multiplicar tantas coisas bonitas que surgem aqui nesta situação. Isso só mostra que, por mais que nós, às vezes, parece que estamos perdidos nesse tempo da pandemia, Deus com certeza não está perdido. Ele dá para nós sempre uma oportunidade para fazer o bem. A sua providência age de forma perfeita. Sim, agora temos que nos inclusive perguntar. nesses momentos. Né? Sim, temos que nos perguntar, será que dentro da minha capacidade, possibilidade, dos dons que eu tenho, de tudo que eu posso dizer é meu, mas no final é o dom de Deus, será que eu estou usando todas essas coisas para o bem dos outros? Realmente eu faço um bom aproveitamento de todas essas coisas para realizar o bem neste mundo tão marcado por certo mal desta pandemia? É uma reflexão que eu acredito todos nós devemos fazer. Porque a pior coisa seria que, espero, passando daqui a pouco essa pandemia, a gente pensa assim, puxa, eu poderia fazer algum bem naquela época, agora eu estou vendo, mas já passou. Uhum. E eu não tive olhos abertos o suficiente para perceber a oportunidade de dar meu amor. Eu não dei, agora passou. O que eu posso agora fazer, né? É uma boa reflexão, né? Não, eu acredito que sim. Que uma das coisas que precisamos fazer com esta não apenas lamentar, apesar que sempre
a morte que vem, o sofrimento que vem, a nossa vida ainda em números grandes, isso nos assusta e cria vamos dizer, tristeza no nosso coração. Mas não podemos nos entregar a apenas uma apatia, uma tristeza, uma falta de esperança, porque essas coisas estão acontecendo. Temos que nos perguntar, o que eu posso fazer apesar de tudo? O que eu posso fazer para que esta realidade seja menos ruim? Será que eu não tenho nada, Deus não me deu nada que eu posso usar exatamente para que o mundo da pandemia seja também um mundo, em certa maneira, abençoado? Eu tenho certeza que sim. Basta pedir o Espírito Santo, a luz dele, para nos iluminar todos os dias. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.